Olá pessoal, esse é o curso de Mecânica para Engenharia Metalúrgica da Universidade Federal do Ceará. Vamos resolver e comentar o exercício 2.17 do livro de Estática, que diz o seguinte: determine as duas componentes da força de 2 kN ao longo dos eixos oblíquos A e B e determine as projeções ortogonais de F sobre os eixos A e B. Então, o problema pede que a gente faça duas coisas. A primeira é determinar as componentes FA e FB ao longo dos eixos A e B. Essas componentes FA e FB são tais que FA mais FB dá igual a F, tá? Então, se a gente lembrar da regra do paralelogramo, tá? Se FA e FB definem um paralelogramo, o F está na diagonal desse paralelogramo. Então, a gente pode usar uma espécie de regra do paralelogramo ao contrário, né? Vamos construir um paralelogramo que tenha, né, lados em A e lados em B e cuja diagonal seja F, tá? Então, esse é esse paralelogramo. Então, nós temos aqui a componente FA e a componente FB. Se a gente, né, usar a regra do paralelogramo agora no sentido que a gente está acostumado, a gente vai ver que o paralelogramo definido por FA e FB tem a força F na sua diagonal. Então, F é igual a FA mais FB, tá? Vetorialmente. E a outra coisa que o problema pede é para a gente determinar as projeções ortogonais PA e PB da força F sobre os eixos, né, A e B. Então, as projeções ortogonais, vamos observar aqui, são aquelas que, né, que formam um ângulo de 90 graus com o eixo A e com o eixo B. Então, vamos chamar de PA, a projeção ortogonal sobre o eixo A. Observe que eu estou projetando a força F formando um ângulo de 90 graus com o eixo A. Observe que PA é diferente de FA. O mesmo vale para PB. Ó. Então, a gente está projetando, fazendo um ângulo de 90 graus com o eixo B, tá? De tal forma que PB, que está aqui, ó, é diferente de FB. Tá? Então, as componentes ao longo dos eixos A e B e as projeções ortogonais sobre os eixos A e B são diferentes. Tá? No caso particular em que A e B formam um ângulo de 90 graus entre eles, e aí as componentes FA e FB e as projeções PA e PB ortogonais são os mesmos, mas somente nessa condição especial em que A e B tem um ângulo de 90 graus entre si, tá? Bom, então agora vamos calcular o que o problema pede, tá? Então vamos começar calculando as componentes FA e FB ao longo dos eixos A e B, tá? Então eu vou pegar aqui esse triângulo aqui de baixo, ó, a gente tem esse, né, o paralelogramo formado, né? São dois triângulos, vamos pegar esse triângulo aqui de baixo, ó. Esse triângulo aqui de baixo, vamos reproduzir aqui, tá? Então, esse ângulo aqui de 45 graus, né, a gente já tem, foi dado no problema. Se esse ângulo aqui é 60 e esse é 45, então esse ângulo aqui é 15, tá? Esse é 15. E esse ângulo é o mesmo desse, tá? Então aqui 15 graus, né? 15 graus. Como a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus, esse aqui é 120. Tá? Então, a gente tem o F, que é 2 kN, e a gente quer agora o FA e o FB. Como que a gente faz isso? Vamos usar a lei dos senos, né? Que diz que um lado, o comprimento de um lado dividido pelo seno do ângulo oposto é constante para os três lados, né? Então, F dividido por seno de 120 é igual a FA dividido pelo seno de 15, que é igual a FB dividido pelo seno de 45. Como o F é 2 kN, a gente pode simplesmente usar, né, cada uma dessas igualdades para determinar o FA e o FB. Então, o FA vai ser igual a F vezes seno de 15 dividido pelo seno de 120. F é igual a 2, né? Então, com isso, a gente tem que o FA é igual a 0,6 kN. E usando o mesmo raciocínio, o FB é igual a 1,6 kN. Vamos agora calcular as projeções ortogonais PA e PB sobre os eixos A e B. Então, para isso, nós vamos aqui reproduzir aqui a figurinha, né, com as projeções ortogonais. Está aqui o PA e está aqui o PB, né? O ângulo de 45 graus é esse que a gente já sabe, e o ângulo de 15 graus, que é esse aqui. Então, o PA é simplesmente, certo? A gente observar esse triângulo retângulo aqui, o PA é simplesmente F projetado em cima dele, que é F cosseno de 45. Como F é igual a 2,
o PA é 1,4 kN. E o PB é F, projetado em cima de PB, né? Vai ser F cosseno de 15 graus, que dá igual a 1,9 kN, tá? Então, se a gente observar e comparar esses valores, a gente vai ver que tudo isso aqui faz sentido, né? Ó, a gente olhando para a figura, a gente vê que o PA é bem maior do que o FA, né? Dá a entender que ele é mais do que o dobro do FA. Então, quando a gente olha aqui e vê que o FA é 0,6 kN e o PA é 1,4 kN, faz sentido, né? O PA é mais do que o dobro do FA. Já ao longo de B, o PB, ó, ele é um pouquinho maior só do que o FB, que é o que a gente observa, que o FB é 1,6 e o PB é 1,9, são um pouquinho maior, tá bom? Então é uma forma da gente conferir os nossos resultados e ficar um pouquinho mais confiantes neles, né? Tá bom? Então é isso, até a próxima.